E se eu dissesse que o silêncio, aquele que muitos consideram vazio, pode ser mais cortante do que qualquer palavra? E se existisse um tipo de silêncio capaz de atravessar as defesas mais sólidas do narcisista, não com gritos ou confrontos, mas com um peso invisível que se infiltra em suas fissuras internas? Carl Jung nos ensinou que aquilo que é reprimido na sombra sempre busca escapar. Mas e se a sombra encontrasse um espelho que não devolve reflexo algum? Você já percebeu como alguns olhares não precisam de voz para ferir? Como certos silêncios se transformam em labirintos onde o outro se perde sem perceber que está sendo conduzido a cada passo? O empata desperto não responde ao ataque com raiva, mas com um vazio calculado, onde o narcisista se vê diante do próprio abismo. Esse vazio não é ausência, é presença silenciosa, carregada de intenção, moldada para desarmar por dentro. Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos e o silêncio é um dos mais perigosos. Ele não apenas interrompe o jogo, ele muda as regras. No instante em que o empata desperto escolhe não reagir como esperado, o narcisista começa a ouvir vozes que não estão no mundo exterior, mas no caos interno que tenta esconder. É ali que a batalha real começa. Não no que é dito, mas no que é sentido. Mas há um detalhe que poucos entendem. Esse silêncio não é passivo. Ele é afiado como lâmina oculta, invisível até que já tenha cortado. É a pausa que prolonga a atenção, que cria espaços onde o narcisista precisa preencher com sua própria ansiedade, revelando o que mais teme que seja visto. E quando a mente busca respostas e só encontra eco, o colapso começa a se formar. O que acontece quando a máscara começa a rachar e não há plateia para aplaudir? Quando o narcisista percebe que a narrativa não é mais dele e que o controle escorrega pelas mãos, mesmo sem uma única palavra ter sido dita, essa é a essência do silêncio letal, um jogo psicológico que não se aprende em livros, mas na compreensão profunda da psique humana. Hoje, você vai ver como o empata desperto conduz essa dança invisível. Mas cuidado, porque entender isso é como olhar o sol sem proteção. Pode mudar a forma como você vê todas as relações daqui para frente. O silêncio, quando nasce das mãos de quem despertou para a própria força, não é ausência de som. É a presença de um espaço onde tudo o que o outro esconde vem à tona. É como se, ao não reagir, o empata colocasse um espelho invisível diante do narcisista, um espelho que não reflete a imagem idealizada, mas a verdade crua e irreparável que ele tenta manter enterrada. Nesse espaço, cada respiração se transforma em acusação. Cada segundo de quietude se torna uma lâmina que gira lenta, sem pressa de ferir, mas com a precisão de quem conhece a anatomia da mente humana. Carl Jung compreendia que o inconsciente se manifesta de forma silenciosa, carregando símbolos que o ego teme reconhecer. É por isso que o empata desperto não precisa de palavras para ferir. Basta permitir que o próprio eco da consciência do narcisista fale mais alto. E esse eco não é um sussurro gentil, mas um rugido abafado, carregado das verdades que ele tentou enterrar sob camadas de manipulação. É o momento em que a máscara começa a pesar, não porque foi arrancada, mas porque já não há como sustentar sua ilusão sem o alimento da reação alheia. Há um instante quase imperceptível em que o controle muda de mãos. O narcisista, acostumado a ditar o ritmo, começa a sentir que algo está errado. Ele busca o olhar, a palavra, o gesto que sempre lhe deram a vantagem, mas encontra apenas um abismo sereno. Nesse abismo, suas armas enferrujam, sua raiva perde forma. Sua necessidade de validação se transforma em fome insaciável. E como todo faminto, ele começa a devorar a si mesmo. Esse processo não é visível para quem está de fora, mas para o empata desperto é como assistir uma tempestade se formando a partir de um único ponto no horizonte. O ar muda, a temperatura cai e a pressão cresce até que cada célula do ambiente parece vibrar com uma tensão invisível.
É nessa vibração que o jogo psicológico se instala. Não há urgência, não há pressa, apenas a paciência de quem sabe que certas vitórias não são conquistadas com força bruta, mas com a arte de esperar o momento exato em que o adversário se destrói sozinho. No fundo, não é o silêncio que destrói, mas o que ele obriga a mente a enfrentar. Jung falava sobre a inevitabilidade de encarar a própria sombra, e é exatamente isso que acontece quando o narcisista perde o controle da narrativa. Sem distrações, sem novos alvos, ele é forçado a olhar para a escuridão que carrega, e essa escuridão é mais hostil do que qualquer inimigo externo. Ela fala com sua voz, mas diz coisas que ele jamais permitiria ser ouvidas em público. O empata desperto nesse momento torna-se mais do que um adversário, torna-se um espelho silencioso, um portal para o que está escondido. Cada segundo que passa sem reação é como uma gota d'água caindo sobre pedra, lenta, constante, inevitável. E mesmo a pedra mais resistente cede diante da persistência. A diferença é que aqui não se trata de tempo físico, mas de tempo psicológico. É a mente do narcisista que começa a rachar, e cada fissura revela mais do que ele gostaria de admitir. E é nessa rachadura que a luz entra. Não a luz que conforta, mas aquela que revela o pó acumulado, as marcas do desgaste, a fragilidade que ele jurava não existir. O empata não precisa atacar. O ataque já está acontecendo dentro do inimigo. E é esse paradoxo que o torna tão letal. A ausência de ação se transforma na ação mais poderosa de todas. O silêncio, então, deixa de ser apenas uma resposta e se torna um campo de batalha. Não há corpos caídos, não há gritos, há apenas o peso invisível de uma guerra que se trava no interior, onde as armas são lembranças distorcidas, inseguranças enterradas e verdades reprimidas. O empata desperto sabe que vencer não é destruir o outro, mas levá-lo ao ponto em que ele próprio desiste de sustentar a farsa. E, no entanto, há algo mais profundo acontecendo. O empata não está apenas defendendo-se, está se libertando. Cada vez que escolhe o silêncio, ele afirma para si mesmo que não será arrastado para o caos que o outro tenta impor. Ele rompe o ciclo. Ele prova que o poder não está em controlar o outro, mas em não permitir que o outro controle o seu estado interno. E isso, para o narcisista, é insuportável. Talvez a pergunta verdadeira não seja como o empata derrota o narcisista, mas como ele consegue permanecer inteiro no meio da destruição. Porque, no final, o silêncio letal não é sobre vencer o jogo, é sobre mudar as regras para sempre. O segundo golpe é como uma lâmina que não se vê, mas que rasga por dentro. Jung diria que ele é o encontro inevitável com aquilo que o narcisista mais teme, o vazio onde sua voz não ecoa. Se o primeiro golpe foi o silêncio como espelho, este segundo é o silêncio como recusa, a recusa absoluta de alimentar o enredo que ele tenta escrever sobre você. Não se trata apenas de calar, mas de esvaziar o palco, de retirar a plateia que ele precisa para existir. É um corte cirúrgico na fonte de energia que sustenta sua persona. Aqui, o empata desperto se torna o mestre invisível, conduzindo o jogo sem precisar sequer mover uma peça visível. Esse golpe começa antes mesmo de o narcisista perceber. Ele se instala nas pausas, nas respostas que não vêm, nos olhares que não confirmam, nos gestos que não carregam reação. É a ausência planejada, não o abandono emocional descontrolado. O empata desperto sabe que qualquer reação, mesmo negativa, é combustível para o narcisista. Por isso, retira-lhe o acesso. A tensão que isso provoca é quase física. O ar se torna denso, o tempo se arrasta e o narcisista começa a se mover como um predador que perdeu o rastro da presa. Só que desta vez a presa não está fugindo. Está ali, imóvel, assistindo a caçada desmoronar. Jung falava que quando retiramos a projeção do outro, o que sobra é o confronto com a própria sombra.
E é exatamente isso que acontece no segundo golpe. Sem a sua reação, o narcisista perde a parede onde projetava suas fantasias, suas manipulações e suas distorções. Ele é obrigado a encarar a si mesmo, e o que ele vê não é a versão que exibe para o mundo, mas a figura fragmentada que tenta esconder até de si próprio. É nesse ponto que o jogo deixa de ser um diálogo e se torna um monólogo interno, e esse monólogo é sempre mais cruel do que qualquer palavra que você poderia dizer. A reação interna dele é caótica. Primeiro vem a raiva. Como ousa me ignorar? Depois a dúvida. Será que estou perdendo o controle? E por fim, o medo. E se nunca mais conseguir manipulá-lo? Essa sequência é inevitável, porque o narcisista vive para confirmar o próprio poder. Quando essa confirmação é retirada, ele entra em colapso interno. O silêncio aqui não é um gesto de paz. É um bloqueio estratégico que interrompe o fluxo de energia emocional que ele extrai de você. O segundo golpe é também um ato de libertação interna para o empata desperto. É o momento em que ele percebe que não precisa mais explicar, justificar ou defender-se. O silêncio se torna uma afirmação de autonomia, uma fronteira intransponível. É como erguer um muro invisível que o narcisista não pode atravessar, não importa o quanto tente. E o mais devastador para ele é que esse muro não existe para impedi-lo de entrar. Existe para proteger o que está dentro. Mas este golpe tem um aspecto ainda mais profundo. Ele não é apenas defesa, é inversão de energia. Quando o empata deixa de reagir, o narcisista, sem perceber, começa a gastar a própria energia, tentando romper a barreira. É um gasto constante e inútil, que mina suas forças e expõe suas fraquezas. Ele se move mais rápido, fala mais alto, cria mais drama e nada funciona. É como um jogador que descobre que está competindo sozinho, enquanto o outro já saiu do jogo e está assistindo de fora. E aqui está a ironia letal. Quanto mais o narcisista tenta retomar o controle, mais revela que nunca o teve. Jung nos lembraria que o poder real não é visível, não é teatral, é silencioso e constante. E é exatamente isso que o empata desperto pratica no segundo golpe. Ele não confronta, não desafia, não provoca, apenas permanece. E essa permanência silenciosa é insuportável para quem vive do caos. Há um momento, inevitável e quase imperceptível, em que o narcisista percebe que está sozinho no próprio jogo. A ausência da sua participação quebra a ilusão de que tudo gira em torno dele. É nesse instante que ele sente a fissura interna se alargar, e o medo de perder o domínio se torna mais real do que qualquer vitória que já tenha conquistado. É um vazio que engole, um buraco negro psicológico do qual não se escapa. O segundo golpe, portanto, não é apenas uma técnica, é uma escolha existencial. É decidir não ser mais alimento, não ser mais palco, não ser mais espelho. É transformar-se em um território inacessível, onde a presença do narcisista não encontra eco nem resistência. É a vitória silenciosa, que não se celebra em voz alta, mas que muda o curso de toda a guerra. Porque a partir daqui, ele já sabe, o silêncio que o envolve não é fraqueza, é o som da liberdade. E enquanto ele luta para entender onde perdeu, você percebe que nunca precisou ganhar dele, apenas precisou ganhar de si mesmo a coragem de não reagir. Esse é o segundo golpe. E para quem entende Jung, é também o ponto em que a batalha externa se dissolve na vitória interna. E quando isso acontece, o narcisista não está apenas derrotado, ele está sozinho, no lugar que mais teme, dentro de si mesmo. O terceiro golpe nasce quando o empata desperto decide quebrar o feitiço mais antigo, a compulsão de salvar. Jung sabia que o arquétipo do salvador, quando inflado, aprisiona tanto quanto liberta. É sedutor acreditar que a sua presença, a sua luz, a sua entrega podem redimir o narcisista da própria sombra. Só que a redenção, quando oferecida a quem se alimenta do resgate, vira corrente. O terceiro golpe, então, é a renúncia desse papel. Não é abandono, não é vingança. É uma cirurgia simbólica, retirar de si o manto do herói e devolvê-lo ao silêncio. Ao fazer isso, o empata muda a gravidade do campo. O narcisista deixa de ter um sol para orbitar e se perde no espaço que ele mesmo criou.
Esse golpe não acontece em cena pública. Ele se instala onde a voz tremia, onde a culpa mordia, onde a memória repetia a velha promessa de que com um pouco mais de paciência, um pouco mais de amor, um pouco mais de explicação, tudo mudaria. O empata desperto olha para essas promessas como quem olha para um altar vazio. Ele apaga as velas, fecha as cortinas e sussurra para si que não deve mais ser o remédio do veneno alheio. Jung lembraria que toda tentativa de curar o que o outro não deseja reconhecer é apenas uma forma disfarçada de complexos em colisão. O terceiro golpe é a recusa íntima de oferecer o próprio sangue para dessedentar uma sede que nunca se sacia. Quando o empata retira o arquétipo do salvador, algo dramático acontece no teatro do narcisista. O script perde o clímax. Já não há resgate, não há cena de perdão, não há redenção cinematográfica. Há uma planície silenciosa onde cada personagem precisa lembrar por que entrou em cena. O narcisista, acostumado à alternância entre vilão e vítima, procura freneticamente a marca no chão que indica onde o herói deve ajoelhar. Não encontra. O palco vira um labirinto, e o labirinto devolve o som dos próprios passos. O terceiro golpe é esse eco que insiste. Não serei o seu milagre, não serei o seu álibi, não serei o seu reparo. A tentação de voltar atrás é enorme, porque existe um calor narcótico em acreditar que a sua compaixão é a chave de todas as portas. Existe um orgulho doce em pensar que o seu coração é mais forte que a estrutura psíquica do outro. Mas Jung era implacável ao falar de inflação psíquica. Quando nos acreditamos maiores do que somos, a vida se encarrega de nos reduzir à medida certa. O empata desperto, ao aplicar o terceiro golpe, aceita a medida. Troca a onipotência afetiva pela humildade feroz de cuidar do próprio eixo. Ele não fecha o coração, ele fecha o circuito, com passo firme, compaixão com bordas, ternura que não sangra. É nesse ponto que o vínculo traumático começa a se dissolver. Sem o salvador disponível, a dança perde música. O narcisista tenta convocar a culpa, tenta evocar a dívida, tenta acionar a memória de velhas promessas. Mas a culpa não encontra gancho, a dívida não encontra cobrador, e a memória agora traz outro sabor. O empata desperto lembra do cansaço, lembra dos buracos da alma, lembra das noites em que sua luz serviu de combustível para um incêndio que não era seu. E nessa lembrança há um alívio que não pede aplauso. O alívio é silencioso, como água encontrando o leito do rio depois de muito transbordo. O terceiro golpe também altera a geometria interna do empata. Ele reordena as forças, devolve o corpo ao corpo, a mente à mente, a alma à alma. O excesso de empatia se transforma em empatia regulada, que reconhece limites como quem reconhece a pele. Limite não é muro contra o amor, é formato do amor. Jung falava do si mesmo como centro regulador da psique, e é a esse centro que o empata retorna. Ali, a compaixão não é um sacrifício ritual, é um estado que não se deixa vampirizar. Ali, a presença não se oferece em holocausto só porque alguém acendeu a fogueira do drama. Para o narcisista, essa nova configuração é indecifrável. Ele busca rachaduras, tenta ler sinais, pergunta-se em que momento perdeu a senha do seu antigo domínio. Não entende que a senha jamais existiu. O que havia era concessão. O terceiro golpe, ao retirar o arquétipo do Salvador, revela que o poder do outro era um empréstimo afetivo. Empréstimo sem contrato, sem data, sem juros definidos. O empata desperto encerra a conta, não exige pagamento, não manda faturas, não cobra atrasos. Apenas fecha o cofre e guarda a chave em um lugar onde o velho impulso de resgatar não alcance. Há algo profundamente espiritual nessa manobra. Não espiritual no sentido ornamental, mas no sentido de descer ao porão da alma e reorganizar caixas que estavam abertas desde a infância.
Quem ensinou você a salvar para ser amado? Em que momento a sua ternura virou moeda de troca? Quem lhe convenceu de que a paz dependia do controle da tempestade do outro? O terceiro golpe traz essas perguntas sem pressa, como quem puxa fios antigos com dedos pacientes. E a cada fio que se desfaz, um pedaço da antiga trama cede. O tecido muda. O corpo respira de um jeito que não respirava há anos. O narcisista sente esse movimento como perda de território. Ele chamará de frieza, chamará de egoísmo, chamará de traição. Tentará reeditar cenas de culpa, prometerá conversões dramáticas, montará altares improvisados, onde você é convidado a oferecer de novo a própria pele. O terceiro golpe não argumenta. Ele não entra no templo para derrubar estátuas. Ele fecha a porta antes da cerimônia. E no lado de fora, onde o ar é real e o céu não depende de holofotes, o empata desperto descobre o peso específico do próprio nome. Nomear-se é uma forma de não se perder. Em termos junguianos, é aqui que a individuação deixa de ser teoria e vira carne. O empata deixa de confundir compaixão com fusão, cuidado com renúncia de si, amor com autoabandono. Ele para de oferecer as mãos como pontes para que o outro atravesse o abismo sem olhar para baixo. Ele reconhece que cada um tem o próprio abismo e que atravessar exige decisão íntima. Essa percepção não transforma o empata em pedra, transforma-o em rio. E rio que sabe o próprio curso não se curva para alimentar pântanos. O terceiro golpe exige prática silenciosa. Em alguns dias, a antiga urgência de socorrer gritará como sirene. Em outros, a tentação de explicar tudo até o último detalhe voltará com promessas de paz. O empata desperto respira, lembra do corpo, escuta o coração, consulta a própria sombra. Sombra que não é inimiga, mas cartógrafa de zonas perigosas. A sombra aponta a fissura por onde a culpa tenta entrar, e o empata reforça a borda com uma linguagem simples. Hoje eu fico comigo. Hoje eu não me traio para que o outro se sinta inteiro. O narcisista, diante desse mapa novo, pode se fazer pequeno para caber novamente no espaço que antes invadia. Pode ensaiar humildade, pode oferecer pedidos que soam como orações. O terceiro golpe não responde à performance, responde à consistência. Ele observa o tempo, aquele juiz silencioso que desmascara intenções. Se houver verdade, o tempo mostrará. Se houver teatro, o tempo cansará. O empata desperto já não negocia a própria sanidade pelo espetáculo de uma promessa bonita. Há um ponto de virada quase sagrado. Quando o empata percebe que sua vida voltou a emitir um som que reconhece como seu. É um timbre que estava soterrado sob ruídos de crises alheias, um canto que parecia ter sido aprendido e depois esquecido. Voltar a ouvi-lo é lembrar quem se é quando a urgência do outro não ocupa todos os cômodos. Esse reconhecimento não precisa de anúncio. Ele se instala respirando fundo, como se o próprio peito abrisse janelas. O terceiro golpe, insinuado em cada gesto de autocuidado, em cada não que honra o corpo, reconfigura até a memória. Lembranças que antes ardiam, agora servem como placas de sinalização. Por aqui não, aqui doeu, aqui me perdi. Jung diria que a psique escreve em símbolos, e o empata desperto aprende a ler as cicatrizes como caracteres de uma língua antiga que finalmente faz sentido. Não há rancor nessa leitura, há aprendizado. Não há punição, há limite. Não há guerra, há escolha. No fim desse movimento, que ainda não é um fim, apenas um estado mais lúcido do caminho, o narcisista enfrenta o único adversário que nunca soube lidar, o vazio de si. Sem plateia, sem salvador, sem drama com retorno garantido, o personagem se dilui. E talvez seja aí que surja a única chance real de transformação. Quando a ilusão perde o brilho e a dor, finalmente pode ser vista como dor. O empata não supervisiona esse processo, não orienta, não guia, caminha. E ao caminhar, lembra que o amor, para ser amor, precisa começar em casa. Este é o terceiro golpe, a retirada do Salvador, a consagração do limite, a compaixão com bordas firmes. Ele não grita,
não demanda, não pede coro. Ele se mantém como uma montanha que sabe o próprio lugar. E é desse lugar que tudo o mais se reorganiza, sem pressa, sem espetáculo, com a gravidade tranquila de quem voltou ao centro. O quarto golpe é o mais silencioso de todos. E por isso mesmo o mais perigoso para quem vive do controle, a retirada do olhar. Jung dizia que aquilo para o qual damos atenção cresce, e o que deixamos de nutrir, inevitavelmente, começa a murchar. O narcisista se alimenta não apenas das palavras, mas da constante confirmação de que está no centro do seu campo visual. O quarto golpe, então, é um eclipse, o momento em que o empata desperto deixa de iluminar o narcisista com a luz da própria presença. Não há aviso, não há discurso, apenas, de repente, ele percebe que já não é visto como antes e que o palco que o sustentava agora está escuro. Esse golpe não é a indiferença mecânica que tantos tentam imitar, é a mudança autêntica de eixo. O empata desperto não finge desatenção, ele realmente desloca sua energia para outro lugar, para si, para suas criações, para o que pulsa fora da órbita do narcisista. Isso desarma, porque o narcisista vive na expectativa de ser observado, medido, analisado. Sem o olhar, ele se perde no próprio reflexo. Ele começa a repetir movimentos, frases e gestos, tentando provocar a antiga reação. Mas nada volta. O silêncio já era doloroso. A ausência do olhar é uma amputação. O quarto golpe também tem um efeito profundo na psique do empata. É nesse momento que ele percebe que não precisa mais monitorar o humor, as expressões ou os sinais do outro para ajustar a própria conduta. Ele deixa de viver em estado de alerta. Jung apontava que quando a energia psíquica deixa de ser sugada por um complexo, ela retorna ao self, permitindo uma reorganização interna. Essa reorganização é visível no corpo. O peito respira mais fundo, o rosto suaviza, as mãos relaxam. O empata deixa de ser radar para se tornar farol, fixo e autônomo. Para o narcisista, essa retirada do olhar é quase insuportável. Ele pode suportar ser confrontado, ignorado ou até rejeitado, porque em todas essas situações ainda existe vínculo, ainda existe um fio que o conecta à narrativa. Mas quando o olhar se vai, ele percebe que a narrativa já não o inclui. É como ser o protagonista de uma peça e descobrir, no meio do ato, que a plateia foi embora. A ausência de testemunha é mais letal do que qualquer ataque direto. E aqui está a sutileza. O empata desperto não retira o olhar como punição, mas como consequência natural do próprio crescimento. Ele já não está lá para medir, para reagir, para ajustar. Está ocupado com outras paisagens. Isso cria uma fratura no jogo do narcisista, porque ele não consegue mais prever os movimentos do outro. Sua estratégia perde precisão, seus golpes ficam no ar, suas provocações ecoam no vazio. No imaginário simbólico que Jung tanto explorava, o olhar é o fio que conecta mundos. Ao cortar esse fio, o empata retira o acesso ao seu mundo interno, e o narcisista, privado desse acesso, precisa confrontar um fato que sempre evitou. Sozinho, ele não sabe quem é. O quarto golpe força essa solidão a florescer, não como o isolamento físico, mas como deserto psíquico. Não há espelho, não há palco, não há testemunha. Há apenas ele e a própria sombra. Nesse momento, muitas máscaras começam a cair. O narcisista pode se tornar mais agressivo, mais dramático, mais sedutor, qualquer coisa para recuperar o foco. Ele pode fingir mudança, prometer reparação, até oferecer uma falsa vulnerabilidade. Mas o empata desperto, agora com o olhar voltado para si, percebe que essas são apenas variações do mesmo jogo. E pela primeira vez, não se sente responsável por intervir. Ele observa de longe, mas não se envolve. O quarto golpe não é sobre punir, é sobre preservar. É compreender que manter o olhar fixo no narcisista é como manter uma vela acesa ao vento. Exige energia constante, atenção ininterrupta e, no fim, não impede que a chama se apague. Ao retirar o olhar, o empata permite que essa vela se apague sozinha. E nesse apagar, há libertação, não apenas para ele, mas paradoxalmente também para o narcisista, que talvez, no silêncio e na escuridão, comece a buscar luz própria,
Jung dizia que o que negamos nos subjuga e o que aceitamos nos transforma. Ao retirar o olhar, o empata aceita que não pode transformar o outro. Ele aceita que seu papel não é ser guardião da imagem que o narcisista quer projetar. Essa aceitação é dolorosa no início, mas com o tempo se torna uma força calma, que não precisa provar nada. O quarto golpe é o momento em que o empata deixa de ser espectador de uma peça que não escolheu assistir e começa a escrever o próprio roteiro. E no fim, o quarto golpe não precisa ser declarado. Ele é sentido. É uma mudança de gravidade que o narcisista percebe, mas não consegue nomear. Ele apenas sabe que algo vital se perdeu e que, sem o olhar que o sustentava, a própria narrativa começa a ruir. Para o empata desperto, é o passo firme para fora do labirinto. Para o narcisista, é o início de uma escuridão que não pode ser iluminada de fora. O quinto golpe nasce no ponto em que o empata desperto deixa de pedir permissão para existir. Jung diria que a psique adoece quando seus movimentos naturais são contidos por máscaras que servem ao olhar do outro e se fortalece quando a energia volta a circular em direção ao centro. O quinto golpe é essa recirculação. Não é fuga, não é afronta, não é espetáculo, é um pacto íntimo, recuperar a própria narrativa como território sagrado. Ao aplicá-lo, o empata não discute mérito, não implora reconhecimento, não oferece relatórios emocionais para provar que é digno. Ele simplesmente volta para casa e tranca a porta por dentro. Esse retorno não é um gesto romântico. Ele passa por corredores estreitos da memória, por salas onde a culpa ainda tem cheiro de infância, por espelhos que guardam versões que se doaram demais e receberam de menos. O quinto golpe ergue uma vigília silenciosa nesse corredor, e a cada passo o empata recolhe uma parte sua que ficou esquecida em negociações antigas. É como reatar fios que sustentam a alma, um por um, sem pressa, sem plateia. Jung falava do si mesmo como eixo organizador, e é esse eixo que volta a alinhar os pedaços que se dispersaram no labirinto do drama alheio. Para o narcisista, o quinto golpe é indecifrável porque não oferece alvos, não há uma frase para contestar, não há um gesto para invalidar, não há uma atitude para parodiar. O movimento é íntimo e, por isso, invulnerável. O empata que retorna ao próprio centro não joga xadrez com promessas, não negocia resgates, não publica manifestos. Ele floresce em silêncio e esse florescimento desloca as placas tectônicas da relação. O que antes era um terreno movediço, agora tem rocha. O que antes era uma guerra por território emocional, agora tem fronteira clara, discreta, intransponível. Há um instante curioso nessa virada. O empata percebe que a vida volta a falar com ele. Coisas simples, quase irreconhecíveis de tão esquecidas, retomam cor. O corpo aprende de novo o gosto da presença que não se vigia. O tempo redescobre um ritmo que não pede desculpas. A mente descansa longe de previsões catastróficas. O quinto golpe por dentro soa como água encontrando o leito certo depois de longas enchentes. Não é uma explosão, é um assentamento. E porque assenta, sustenta. O narcisista, acostumado a medir poder pela intensidade das reações, tenta testar a consistência desse chão novo. Pode acenar com trégua, pode provocar com ruído, pode fingir um colapso para convocar o velho salvador. Mas o quinto golpe já dissolveu o altar. O empata não oferece sacrifícios para evitar tempestades. Ele confia no telhado que construiu. Há uma dignidade tranquila nesse posicionamento, um tipo de maturidade que não precisa da bênção do algoz. Essa dignidade confunde porque não nasce da raiva nem da vingança, nasce do reconhecimento do próprio valor. Um valor que não negocia o próprio preço. Jung ensinava que o que mais nos seduz é também o que mais nos ameaça quando está inflado. O empata, por amar profundamente, poderia confundir entrega com autoabandono. O quinto golpe desfaz esse engano com a precisão de quem sabe onde doeu. O amor, sem borda, vira maré que arrasta. Com borda, vira leito que conduz. O empata desperto, aplicando o quinto golpe, escolhe o leito. E uma vez que a água aprende o caminho, é impossível convencê-la a inundar pântanos só porque alguém chama de jardim.
Há uma espécie de silêncio novo que acompanha essa etapa. Não é o silêncio tenso dos primeiros confrontos, nem o silêncio calculado do segundo golpe, nem o silêncio estratégico dos seguintes. É um silêncio que se parece com descanso. O narcisista tenta preenchê-lo com ruído, mas o ruído não encontra ressonância. Tenta invocar memórias, mas as memórias, revisadas à luz do centro interno, não hipnotizam mais. Tenta ativar culpas, mas as culpas foram devolvidas a seus donos verdadeiros. O quinto golpe, no fundo, é uma devolução. Eu devolvo a você o que é seu e fico comigo com o que é meu. O corpo sente esse ajuste. Ombros, antes guardas em turno eterno, pedem baixa. A respiração, que vivia adestrada pelo medo do próximo ataque, volta a ser música. O sono deixa de ser território de alerta, volta a ser casa. E nesse retorno, o empata começa a produzir vida. Não como performance para provar que está bem, mas como consequência natural de estar bem. Projetos que estavam calados ganham voz. Amizades que eram sombra retomam sol. A própria solidão muda de textura e se faz companhia. O quinto golpe não põe a vida em exibição, põe a vida em andamento. Para o narcisista, esse movimento é a perda da moeda. Sem reatividade, sem pedidos, sem justificativas, o mercado fecha. Ele pode tentar um lance final, a velha e dramática comprovação de que sem ele nada pulsa. Mas o empata agora conhece o próprio pulso. E quem conhece o próprio pulso não negocia o batimento. Jung lembraria que a individuação não é ruído, é escuta. E quem escuta o próprio chamado para de se curvar quando a trombeta alheia ordena a marcha. Há perguntas que surgem nessa travessia e que funcionam como vigias nas portas de cada quarto interno. Quanto de mim eu entreguei por medo de perder o pouco que me davam? Quantas vezes eu calei minha intuição para caber no mapa de alguém que só enxerga a si mesmo? Em que ponto eu confundi paciência com autoabandono, fidelidade com silêncio diante do abuso, empatia com licença para ferir? O quinto golpe não responde com frases, responde com hábitos. Ele reeduca a rotina para que a alma não precise implorar por migalhas de cuidado. O narcisista, vendo que o roteiro antigo não produz mais efeito, pode enfim se deparar com a própria secura. Talvez busque outra plateia, talvez tente outro papel, talvez, raramente, encare o espelho sem maquiagem. O empata não administra essas possibilidades. O quinto golpe é rigoroso nesse limite. Cada um cuida da sua travessia. E nessa exata afirmação existe um amor menos infantil, menos dramático, mais adulto. É um amor que não tem vocação para cárcere, que não prende nem se prende, que não anestesia a dor com promessas que amanhã vencem. A partir desse ponto, a paisagem muda de uma forma tão sutil quanto definitiva. A casa interna do empata não tem mais portas destrancadas à madrugada. As janelas abrem para o vento certo. As visitas precisam de convite. As palavras voltam a ter densidade e não saem para agradar, saem para dizer. E quando caladas, não são medo, são escolha. O quinto golpe ensina a escolher. E escolher aqui é um verbo que não fere, apenas define. Talvez o mais belo desse estágio seja algo que não cabe em manchetes: a reconciliação com a própria sombra. O empata admite a fome antiga por aprovação, a crença de que salvar era a senha do amor, a vaidade escondida de achar que sua luz curaria abismos alheios. Ao admitir, desarma. Ao desarmar, integra. E ao integrar, cresce do lado de dentro num silêncio que não pede testemunha. O narcisista, do lado de fora, percebe que não há mais portas para invadir que não venham acompanhadas de consequências claras. Onde antes havia uma cidade sem muralhas, agora há um lugar com leis que protegem a vida. É assim que o quinto golpe se assenta, como uma topografia nova, onde o empata caminha sem tocar o chão com culpa, sem espiar o céu esperando o raio, sem vigiar a linha do horizonte com medo de um retorno. Se vier, haverá porta, campainha, critérios, prazos, responsabilidade. Se não vier, haverá caminho, mesa posta, casa viva. O narcisista chama isso de perda. O empata chama de retorno. Jung chamaria de um passo a mais na individuação. Esse movimento obstinado
empenhado de tornar-se quem se é, mesmo que isso custe a fantasia de ser o que esperam. E quando alguém pergunta o que mudou, o empata não faz discurso. Ele aponta para a própria vida andando. O quinto golpe não precisa de prova, porque o resultado é a prova. Há menos ruído e mais música, menos urgência e mais presença, menos promessas e mais prática. Quem se alimentava de caos perde o apetite. Quem aprendeu a respirar dentro do próprio peito ganha fôlego para atravessar o que vier. É por isso que o quinto golpe não se anuncia, se percebe. E quem o percebe, sabe. Não há retorno para o antigo labirinto, porque a saída agora é morada. O sexto golpe é o mais desconcertante de todos, porque desmonta o jogo na sua fundação, a quebra definitiva da previsibilidade. Jung dizia que a psique busca padrões como quem procura terra firme em alto mar, e o narcisista é mestre em criar padrões que lhe garantam domínio. Ele conhece os botões que apertam gatilhos, os horários em que a culpa funciona melhor, as frases que te desarmam e as ausências que te perturbam. O sexto golpe é arrancar esse mapa das mãos dele e queimá-lo. É dissolver a rotina emocional que o alimentava, até que cada tentativa de manipulação encontre um terreno novo, inexplorado, onde ele não sabe se é bem-vindo. Esse golpe não se aplica com barulho, mas com sutileza e constância. É o empata desperto, mudando o ritmo das respostas, quebrando a lógica das concessões, abrindo portas que antes mantinha fechadas e fechando portas que antes deixava abertas demais. É a recusa em seguir a coreografia que o outro já sabe de cor. De repente, a música muda. Os passos não batem mais com o compasso do controlador. O narcisista, que contava com a previsibilidade para sustentar o jogo, começa a tropeçar na própria encenação. E é nesse tropeço que a estrutura interna dele se agita. Sem poder prever, ele perde o poder de antecipar. E sem antecipar, ele não consegue preparar as armadilhas emocionais que usava para manter o empata no labirinto. Jung lembraria que é no momento em que perdemos o roteiro conhecido que somos obrigados a confrontar a sombra. E o narcisista, nesse sexto golpe, é arrastado para dentro de uma escuridão onde não é mais diretor, é apenas mais um personagem sem falas. O empata desperto, por sua vez, encontra nesse golpe uma liberdade inédita, porque mudar o padrão não é apenas proteger-se, é também abrir espaço para novas experiências, novas respostas, novas versões de si. A previsibilidade é confortável, mas também é uma prisão. O sexto golpe rasga as paredes dessa cela invisível e a vida começa a entrar por frestas que antes estavam vedadas pelo medo. O empata descobre que pode escolher quando falar, como falar e, às vezes, simplesmente não falar. E cada escolha consciente reforça a sensação de que o poder está novamente nas suas mãos. Para o narcisista, essa mudança é como perder a bússola em alto mar. Ele tenta reverter, intensificando as antigas estratégias. Mais drama, mais sedução, mais ameaças veladas, mais apelos à culpa. Mas nada encontra o mesmo efeito, porque o empata já não reage no mesmo tempo, nem no mesmo tom. O velho reflexo condicionado começa a morrer, e com ele morre também o encantamento que mantinha o controle. O sexto golpe é a quebra do feitiço. Esse rompimento gera desconforto até para o empata, porque quebrar padrões significa muitas vezes caminhar no escuro sem garantias. Há momentos de dúvida, de vontade de voltar ao conhecido, mesmo que o conhecido seja tóxico. Mas é aqui que o empata desperto aprende que a incerteza pode ser aliada. Jung diria que o caos é fértil quando não é alimentado pelo medo, mas pela curiosidade de descobrir o que nasce dele. O sexto golpe exige essa coragem, deixar que o novo se construa sem a necessidade de agradar ou se justificar. No campo simbólico, esse golpe é como trocar o idioma da conversa. O narcisista falava a língua da manipulação e o empata respondia com a língua da adaptação. Agora, o empata passa a falar uma língua nova, a da autenticidade. Não há tradução possível.
O narcisista ou aprende outra língua, ou perde o direito de participar da conversa. Isso desmonta não só a relação, mas a estrutura psíquica de domínio que ele carregava para todos os vínculos. E é nesse ponto que o sexto golpe se revela mais profundo do que parece. Porque não se trata apenas de confundir o narcisista, trata-se de se libertar da versão de si que sempre reagiu de forma previsível. O empata desperto descobre que pode rir onde antes chorava, que pode se afastar onde antes implorava, que pode ficar em silêncio onde antes explicava demais. Essa nova gama de respostas é uma ameaça direta ao ciclo de controle, mas é, acima de tudo, um presente para si mesmo. O narcisista sente o impacto dessa metamorfose e, em alguns casos, recua. Em outros, tenta desesperadamente retomar o padrão antigo, como quem tenta acordar de um sonho que não controla. Mas não há volta, porque o empata já experimentou a sensação de ser imprevisível, e essa sensação é viciante. É a liberdade de saber que não existe mais um manual com o seu nome nas mãos do outro. É perceber que, sem roteiro, ele não pode mais dirigir a sua vida. O sexto golpe, no fim, é uma dança em que o empata muda o ritmo sem anunciar. É deixar que o outro se perca na tentativa de acompanhar passos que não foram ensaiados. É provar na prática que o controle sempre foi uma ilusão. E quando essa verdade se instala, não há retorno para o palco antigo. Porque agora o empata não é apenas um sobrevivente, é o coreógrafo da própria história. E a música que toca é a da própria alma, livre de qualquer comando externo. O sétimo golpe é o mais profundo, porque não acontece na superfície da relação, mas no subterrâneo da alma. É o ato final, aquele que Jung chamaria de integração da sombra. Não a sombra do outro, mas a sua própria. Até aqui, o empata desperto enfrentou o narcisista em múltiplos níveis. Retirou o palco, silenciou a narrativa, fechou as portas, quebrou padrões. Mas o sétimo golpe é diferente. Ele não busca apenas derrotar o outro, busca encerrar de forma definitiva a permissão interna para que qualquer dinâmica como essa se repita. É o corte do cordão invisível que ligava sua história à repetição de abusos travestidos de amor. Esse golpe não é visível para o narcisista no primeiro momento. Ele percebe uma mudança no ar, uma sensação de que algo essencial se perdeu, mas não consegue nomear. É como se estivesse diante de um cofre que antes abria com a menor das manipulações, mas agora não responde a nenhuma senha. Isso porque no sétimo golpe, o empata desperto não está mais jogando para vencer. Ele já venceu. Está jogando para se libertar. E a libertação não depende da reação do outro, depende do pacto silencioso que faz consigo mesmo. Não retorno. No campo psicológico, Jung diria que esse é o momento em que o ego deixa de negociar com os complexos que o mantinham preso. O empata para de justificar o injustificável, de romantizar o caos, de procurar redenção onde só há repetição. O sétimo golpe é a cristalização do aprendizado, não como teoria, mas como carne. É o instante em que a consciência olha para a ferida e diz: "Você já me ensinou o que tinha para ensinar, agora eu sigo." E essa decisão tem um peso quase espiritual, porque rompe contratos que muitas vezes nasceram na infância, quando amor e dor ainda vinham no mesmo pacote. Para o narcisista, esse é o colapso final. Todos os golpes anteriores o desestabilizaram, mas ainda havia a esperança secreta de que, com a estratégia certa, o empata voltaria. O sétimo golpe mata essa esperança. É como se a porta fosse não apenas fechada, mas retirada do batente. Não há mais entrada, não há mais saída. Há um muro onde antes havia passagem. E o mais letal, não há ódio nesse muro, há indiferença calma, há ausência de vínculo emocional. O narcisista não está mais no centro da história, não é mais antagonista nem protagonista. É apenas um capítulo que se encerrou. O empata desperto, ao aplicar o sétimo golpe, percebe que não precisa mais vigiar os passos do outro para se proteger. O campo interno foi limpo, o terreno foi replantado. Já não há gatilhos esperando serem puxados, já não há cordas para serem puxadas. O narcisista pode falar, provocar, seduzir, ameaçar e nada encontra eco.
porque o eco só existe quando existe espaço interno para ressoar. E o empata agora preencheu esse espaço com a própria vida. Há uma maturidade silenciosa nesse ponto da jornada. O empata entende que não se trata de vencer o narcisista, mas de vencer a parte de si que acreditava precisar dele para validar a própria existência. É o rompimento com a narrativa do salvador, da vítima, do mártir. É assumir, de forma radical, o protagonismo da própria história. E nesse protagonismo, o narcisista deixa de ser ameaça e se torna apenas um lembrete distante do que já não tem mais poder. O sétimo golpe também é o mais perigoso para quem não está pronto, porque exige coragem para sustentar o vazio que vem depois. Quando o narcisista cai do centro, sobra um espaço enorme, e esse espaço precisa ser ocupado por algo verdadeiro. O empata desperto preenche esse espaço com novos vínculos, novas criações, novas experiências que não precisam ser justificadas. Ele descobre que liberdade não é apenas estar longe do controle, é também estar perto de si mesmo. Para o narcisista, esse é o momento de desintegração mais intenso. Ele não tem mais como provocar reações, não tem mais acesso a informações, não tem mais lugar na psique do empata. É como se tivesse sido apagado de um mapa, e perceber isso é um golpe que atinge o centro de sua identidade inflada. O sétimo golpe não é apenas o fim de uma relação, é o fim do papel que o empata ocupava no jogo dele. Sem o empata, a história dele perde enredo. Jung falava que a verdadeira individuação acontece quando nos tornamos inteiros o suficiente para não buscar no outro a metade que acreditamos faltar. O sétimo golpe é a encarnação disso. É quando o empata entende que nunca esteve incompleto, apenas distraído pelo reflexo distorcido que o narcisista projetava. Ao integrar essa compreensão, o empata não só se afasta, mas se eleva. E essa elevação não é arrogância, é paz. No fim, o sétimo golpe é o desaparecimento silencioso. Não é fuga, não é bloqueio abrupto, não é afastamento teatral. É simplesmente sumir da narrativa do outro, não porque precisou se esconder, mas porque a sua história tomou outro rumo. E quando o narcisista, anos depois, tentar lembrar do empata, talvez só reste uma vaga sensação de perda, não da pessoa, mas do controle que acreditava ter. Esse é o golpe final, porque não deixa brechas. Não há ciclo para reiniciar, não há desculpa para voltar, não há esperança de reconciliação. Há apenas a certeza serena de que o jogo acabou, não com explosões, mas com o silêncio pleno de quem já não precisa provar nada para ninguém. O sétimo golpe é a assinatura invisível no final do livro, o ponto final que não grita, mas ecoa para sempre. Acabou. Há um instante, logo depois do último golpe, em que tudo fica suspenso. É como se o ar tivesse aprendido a ouvir, como se o tempo hesitasse em dar o próximo passo. Nesse vazio, que não é ausência, mas presença intensa, a jornada se revela por inteiro. Não como uma linha reta que começou e terminou, mas como um círculo que se fechou e, ao mesmo tempo, se abriu para dentro. Carl Jung diria que é o ponto em que o consciente e o inconsciente se tocam, criando um território novo, onde você não é mais o mesmo que começou essa travessia. Cada golpe não foi apenas um ato contra o narcisista. Foi uma chave girando dentro de portas que talvez você nem soubesse que existiam. O silêncio, a recusa, o limite, a retirada do olhar, a reintegração do centro, a quebra da previsibilidade, o desaparecimento final. Todos eles foram camadas descascadas de uma pele antiga. E agora, nua de velhas máscaras, a alma respira como quem voltou para casa depois de muito tempo fora. O mais profundo dessa vitória não é a queda do outro, mas a ascensão do que sempre esteve em você, esperando para ser resgatado. Não foi sobre derrubar um inimigo, mas sobre dissolver um feitiço. Não foi sobre ganhar uma guerra, mas sobre reconhecer que a guerra só existia porque você ainda se mantinha no campo de batalha. O sétimo golpe não fecha portas, ele abre caminhos, e talvez esse seja o paradoxo mais belo. É no fim que o início verdadeiro acontece. Agora, ao olhar para trás, você vê que cada tensão,
Cada pausa e cada ruptura eram espelhos disfarçados. Espelhos que mostraram não apenas quem estava diante de você, mas quem você era diante dele. E ao quebrar esses espelhos, você não perdeu o reflexo, ganhou a visão limpa de si. Essa clareza que o narcisista nunca poderá alcançar sem enfrentar a própria sombra. Essa clareza que se torna sua âncora e seu farol. E há algo sutil acontecendo. A dor que antes era peso começa a mudar de forma. Ela não some, mas se transforma em chão. É como se cada ferida cicatrizada se tornasse pedra firme sob seus pés. Você não caminha apesar delas, você caminha sobre elas. Isso é individuação, no sentido junguiano mais puro. Transformar o que te feriu no que te sustenta. Talvez você perceba que já não há nada para provar. O silêncio agora é paz e não campo de batalha. O olhar que se afastou do narcisista encontrou horizontes que não se medem pela presença ou ausência dele. E a imprevisibilidade, antes arma, agora é liberdade. A ausência final não é fuga, é habitar plenamente o próprio espaço, sem pedir licença. A pergunta que fica não é o que fazer agora, mas quem sou eu agora? Porque depois dessa travessia, a vida deixa de ser repetição e se torna criação. O narcisista, que antes parecia a figura central, encolhe até se tornar apenas um fragmento distante no mosaico da sua história. E nesse mosaico, cada peça que você recuperou de si ocupa o lugar exato para o qual sempre foi moldada. O sétimo golpe não é uma explosão que ecoa, é um sussurro que permanece. É a certeza de que, mesmo que o mundo tente arrastar você de volta para padrões antigos, existe algo inegociável dentro de si. Uma voz que sabe reconhecer quando está diante de um labirinto e, sem drama, escolhe não entrar. É uma espécie de paz que não se pede, se assume. E se essa jornada despertou algo em você, não guarde só para si. O inconsciente coletivo, como diria Jung, é alimentado pelas experiências compartilhadas. Cada história que você conta pode ser a centelha que acende a consciência em alguém que ainda está preso na escuridão. Então, se essas palavras tocaram sua pele por dentro, deixe que elas toquem outros também. Curta, comente, compartilhe. Não como um ato mecânico, mas como o próximo passo natural de quem entendeu que libertar-se sozinho é vitória, mas libertar outros é legado. Porque no fim, talvez a verdade seja esta: a sua libertação não termina no silêncio que você conquistou. Ela continua em cada vida que se lembra, através de você, que há um caminho para fora, e que ele começa quando você decide que não volta mais para dentro do labirinto.